Mas acho que é importante, antes a gente falar um pouco do que está acontecendo lá na Europa, né, Arthur? Acho que o pessoal está curioso também a respeito disso, né, da candidatura independente. Isso aí, isso daí é o seguinte, você tem que batalhar, aquilo que eu estava falando, você tem que fazer a sua parte. E, e o meu irmão, a gente já tinha comentado aqui, ele é cidadão português e ele é cidadão espanhol. E nós, aqui no Brasil, chegamos no Tribunal Superior Eleitoral, chegamos. O doutor Rafael, é mérito dele. A gente não pode querer tirar o mérito, né? Falando, não, chega. Ele tem o mérito dele brilhante, entrou no Tribunal Superior Eleitoral. A ministra lá falou assim: olha, apesar do Abraão ter razão, que é um direito humano fundamental, ele ser candidato independente, votar e ser votado, apesar de estar no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, apesar disso tudo, o Supremo não deixa, então não pode ter candidatura independente. Eu falei com um neozelandês e um australiano no sábado, e eu falei, pô, o Brasil não tem candidatura independente. Ele falou, mas como pode, cara? Não é possível. A pessoa não pode se candidatar sem... Não, é assim, para eles, é falar assim, pô, mas no Brasil vocês defecam nas ruas, no farol, assim, você para no farol e defeca? Não pode? Não, cara, é nojento, não pode. Porque tem país que o cara, ele agacha e faz à sua frente, assim, tá lá. Ô, Arthur, só fazer uma colocação, eu tava falando com um americano uma vez. Sim. Sobre o seu irmão, né? Uhum. Por que o Abraham veio pros Estados Unidos? Não, porque teve uma reunião privada que vazou, né? Onde ele expunha os pensamentos, não ofendeu ninguém, não xingou ninguém. Sim. Uma reunião que vazou, que não podia nem ter celular, e ameaçaram de prender ele e tal. Ele entrou com habeas corpus, foi negado. Aí sabe o que ele me perguntou? Ele não era ministro? Eu falei sim. E por que a Suprema Corte não fez nada? Ele falou desse jeito. Ele falou desse jeito pra mim. Falou, mas é isso, é difícil de entender. Para quem tá fora, num país civilizado, é difícil de entender. Então, o que acontece? A gente deu exemplo aqui de Paulo, né? Paulo, eles foram matar o Paulo. Paulo, a gente vai aqui te crucificar. Ele falou, não, vocês não podem me crucificar, porque eu sou cidadão romano. Então vocês têm que me julgar em Roma. Isso deu tempo a ele de articular com Timóteo e as igrejas, deu tempo a ele. Não estou dizendo que o meu irmão vai ter, eu quero que seja decapitado em Roma, como foi Paulo. Mas o meu irmão, o brasileiro hoje, se você não tem um passaporte europeu ou estrangeiro, americano, você é um servo. Você é um servo. Você não tem direitos. O seu direito é trabalhar para pagar os donos do Brasil, para pagar o topo desse país. É isso que é. Você é um frango numa granja. No caso, o meu irmão mandou esse processo adiante aqui no Brasil, o Dr. Rafael. Chegou no STF, e no STF vai ficar. A gente não tem a menor expectativa do que vai ter ali, porque sabe que não virá nada de bom. E aí a gente já tinha falado no programa, tal, que a candidatura independente, que no Brasil, as iniciativas que houve pararam aqui dentro, não teve nada lá fora. E aí existem precedentes lá fora de cidadãos latinos que também eram cidadãos europeus que tiveram seus direitos protegidos lá. Por quê? Se você não consegue ter seu direito protegido fora, por exemplo, de Portugal, e você é cidadão português, o país tem a obrigação de te defender. Teve aí o jornalista que veio para o Brasil, parou lá na Polícia Federal, deram um arrepio. Ele ligou pro consulado, liberaram o cara. Na segunda vez que ele veio, ele falou, já avisei a embaixada, hein? Aí não mexeram com o cara. Arthur, é importante a gente vai fazer esse corte, desculpa. Sim. Porque muita gente entrou, tá vindo muita gente nova. Uhum. Aí falar do exemplo do Pinochet, que a gente já faz o corte, já deixa tudo espelho, o pessoal fala assim, mas se foi aqui no Brasil que impediram, por que lá em vocês entraram em Portugal? Tinha que ter entrado aqui. Isso aí não vai dar em nada, porque é em Portugal, etc. Muita gente falando, mas não entendi. O que tem a ver Portugal com candidatura independente no Brasil? Boa. Mas se você puder falar, porque a gente já faz o corte, já fica tudo explicado. Exatamente, já faz o corte. É o seguinte,
Tem um caso famoso, que é o precedente mais famoso, do juiz Baltasar Garzón, lá na Espanha. Havia um cidadão chileno, na época do Pinochet, que foi morto pelo regime. E aí foi morto no Chile e não dá nada, né? O Pinochet não deu nada, nada deu nada. Só que a família ingressou na Espanha, porque esse cara era cidadão espanhol também. E na Espanha o juiz Baltasar Garzón condenou o Pinochet por essa morte. E aí falou, assim que o Pinochet pisar fora do Chile, ele vai ter que responder por isso, vai ter que ser preso. E aí o Pinochet, um belo dia, vai para a Inglaterra, no que ele pisa lá, uma ordem desse juiz espanhol, uma ordem do juiz espanhol na Inglaterra, via Europol, Interpol, prendeu o Pinochet, ficou preso. Isso chama o juízo universal, né? Você não defende o cidadão só dentro da circunscrição. Se tiver um cidadão espanhol, ou português, ou italiano, que é zoado nos seus direitos humanos fundamentais fora, ou nos seus direitos básicos, a pessoa que tiver feito isso com o cidadão pode ser responsabilizada. Então não é de soberania. Os caras, eu vi, assim, a maior coisa que tem no Brasil, infelizmente, é a seguinte: o cara não faz nada, o cara não constrói nada, ele idolatra, né? O mito é Deus, isso ele faz. Quando ele vê alguém fazendo, alguém trabalhando, ele fala, isso não vai dar nada, nada dá nada, vocês sabem que não vai dar nada, e, pô, soberania, questão de soberania, vocês não podem fazer nada. Então, assim, o cara nem vê, ele nem se informa, não é relativo à soberania. O processo do meu irmão não é de um país contra outro país, é de um indivíduo, um cidadão, contra outros indivíduos. E é disso que se trata o processo. É disso que se trata. Aí, o que aconteceu? Houve uma escolha ali, qual que seria, aonde entraria primeiro, tal. E o Dr. Rafael, ele fez a ação, ele fez a queixa-crime, é uma ação criminal, que pode ser protocolada pela própria pessoa. Então, o meu irmão, isso foi feito, o trabalho foi do Dr. Rafael, o mérito é dele. Mas o meu irmão, ele protocolou, oficialmente, formalmente, em Portugal, uma queixa-crime contra Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Lewandowski e Lula. E nessa ação criminal, que existe até um formato, existe um formato, protocolo, para você discutir. Então, questão de direitos políticos, direitos fundamentais. Então, o que o meu irmão faz ali? Ele mostra o que aconteceu. Olha, ele tentou ser candidato independente e foi obliterado aqui, aqui, aqui. Mostrou essa situação. E aí foi mostrando outras situações que é tudo correlacionado. É tudo correlacionado. Então, como disse o Eric, meu irmão teve ali uma ameaça de prisão sem motivo. Qual era o motivo de ameaçar prender o meu irmão? E isso divulgado, até o Paulo Guedes falando, não, para pacificar, a gente está mandando pacificar o quê? Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele, durante aquilo, que negou habeas corpus ao meu irmão, ele fez um comentário que o meu irmão era incapaz. Incapaz significa louco. Inimputável. Inimputável. Assim, é um termo muito ruim em direito, você falar que a pessoa é incapaz. É um imbecil, é como você falar, é um imbecil. Em qualquer país do mundo civilizado, o juiz ele nunca pode proferir qualificações sobre quem ele está julgando, cara, porque senão ele é parcial. Isso é um princípio mais básico do direito. O cara não pode se manifestar, vai ver se Suprema Corte americana o cara fica dando pitaco, ó, esse cara que eu estou julgando aqui é um imbecil, um incapaz, um louco. Não pode falar uma coisa dessa. Isso demonstra o quê? Uma possível perseguição, no mínimo. Então, o meu irmão foi mostrando algumas provas. Por exemplo, também, Alexandre de Moraes colocou o meu irmão naquela fake news. Por causa de postagem lá do Cebolinha, que tinha um processo que ele nem foi citado, cara, era uma atrás da outra. Tinha um processo do Cebolinha, que o meu irmão fez uma zoeira, e aí rolou um processo, falava do Partido Comunista Chinês, e aí o meu irmão não foi citado, cara. Não existe, você explicar isso para um estrangeiro,
Não teve citação. Mas como não? Disseram que estava no jornal, ele deveria saber. O prazo começou a correr dali. Então aí teve um processo do meu irmão contra o Alexandre de Moraes. Naquela época. Esse processo sumiu. E quando o processo sumiu, o doutor Auro, também a gente dá o mérito, ele fez uma ata notarial, falou: esse processo sumiu. Então tem uma ata notarial falando que o processo lá no STF sumiu, cara. A Carmen Lúcia teve julgamento ali pela ministra da Suprema Corte Eleitoral, falou: apesar dele ter um direito fundamental, apesar de estar no Pacto de São José da Costa Rica, apesar de estar na Carta Europeia de Direitos Humanos, o STF não deixa. Aí passou a eleição, você teria que julgar antes da eleição, para dizer se o meu irmão poderia ou não concorrer. Passou a eleição, cara. E aí tem até uma mensagem pro doutor Rafael, do presidente de mesa, sei lá, falando: tá estranho isso, por que não julgou ainda? Escreveu assim o cara. E aí, um mês depois da eleição, ela julga em 3 segundos, cara. Foi 3 segundos, ela falou: pelas razões aí, tá negado, desse jeito, em 3 segundos. Pelas razões, não sei o que, tá negado. Negou o direito dele. Depois o Lula, o que acontece? O meu irmão, ele foi exonerado. Ele é professor concursado da Universidade Federal de São Paulo, concursado. A minha cunhada é concursada, professora de outro departamento da Universidade Federal de São Paulo. Eles tiveram que ir para os Estados Unidos. Tem vídeo de jornalista de esquerda, hein? Ela falando: não, eu estava na universidade, na Federal, e, cara, o que eu posso dizer é o seguinte: se Weintraub pisar lá, não sai vivo. Weintraub não sai vivo de lá. Então, assim, havia ameaças de morte e tal. Meu irmão teve problemas de saúde da filha, que eles tiveram que fazer tratamento. A filha tinha 8 anos. Mandaram um monte de fotos horrorosas no celularzinho dela. Hackearam. Toda sorte de problema, ameaças de morte. Então não dava para voltar. Riscaram meu carro na época. Falaram: vamos jogar um tijolo na sua cabeça enquanto você estiver escrevendo na lousa. Quando você veio para o Brasil, o centro acadêmico da universidade colocou você Me fez um diabo, entendeu? O centro acadêmico. Não, você não é bem-vindo aqui. É isso. E a universidade não fez absolutamente nada. Então era um risco de vida e de saúde ao meu irmão voltar a dar aula. Ele não recebeu o dinheiro que a Unifesp depositou, ele devolveu todo, está consignado em juízo. Meu irmão não recebeu nada por não trabalhar. E aí vem a CGU do Lula, e o ministro do Lula exonera o meu irmão. Tinha um processo administrativo na universidade que não foi exaurido. Você tem que exaurir o processo na universidade. O doutor Auro, o advogado, falou: eu tentei juntar documentos, nem me responderam, tal. Então não exauriu aquele processo. Mandaram para Brasília, em Brasília caiu na mesa do ministro, ele exonerou o meu irmão. E aí a Bolso Lepra, o movimento Bolso Lepra, comemorou como se fosse uma imensa vitória, tirando sarro do meu irmão e da minha cunhada, falando: tá vendo, vocês não trabalham, vocês foram demitidos que vocês não trabalham, né? Recebe sem trabalhar. Foi processado. Alguns foram processados. Então, esse é o movimento bolso-leprista. Ele comemora a perseguição de alguém, cara. Né? Eles falam que é pela liberdade. Então, nesse caso, o meu irmão foi perseguido, evidentemente, porque ele não tinha condições de dar aula lá por ameaças de morte, está sendo perseguido, vou matar ele. Ele tinha um tratamento de saúde, então isso pode ser até assédio laboral, porque se você forçar um empregado teu a voltar a trabalhar, se tiver um problema de saúde ou um problema de segurança, você não pode forçar o cara a voltar, senão é assédio moral, trabalhista. E aí veio o Lula, quando foram lançar o novo campus aqui em Osasco. O Lula foi lá e falou mal do meu irmão, cara. Qual é o impacto disso? Ele falou mal do meu irmão. Não, porque aquele ministro da educação, Weintraub, não sei o quê, falou mal dele. Quer dizer, é uma coisa conjugada, entendeu? E aí tem enfim, tem a conexão dos casos, e o meu irmão mostrou ali o que aconteceu. Então vamos lá. O que é o processo criminal? O processo criminal, você apresenta a situação.
E aí, um promotor de justiça, ele vai avaliar se toca esse processo adiante ou não. Esse é o correto. Desde 1215, com a Magna Carta, o cara que te julga, ele não pode te acusar. O cara que te julga não pode ser a vítima, ele não pode investigar, ele não pode ser o policial, porque senão mistura as coisas. O que acontece aqui no Brasil? No Brasil, isso já acabou. O Alexandre de Moraes, ele é vítima, ele acusa, ele investiga, ele condena, é tudo, cara. Se você for explicar isso para um italiano, eu estava explicando para um italiano, é inquisitore, accusatore, poliziotto, ele é o polícia, é a vítima, é tudo. Falando, mas não pode, isso fere o equilíbrio. O cara volta no Montesquieu e esquece que aqui é Brasil, né? Então, cara, esse tipo de coisa em Portugal, que teve... Portugal teve Salazar, né? A Espanha teve Franco. Então, para um juiz português, isso toca mais. Porque ele sabe, primeiro, pô, um professor universitário federal foi exonerado desse jeito, é demais. Ali é uma narração de fatos que vão ser ali, o promotor vai por adiante, o juiz vai ver o que vai fazer. Isso daí já é questão do judiciário português. Não é da soberania, não é Brasil contra Portugal, Portugal contra... É indivíduo contra indivíduo. Essa é a questão nevrálgica. É um direito dele de narrar os fatos ali. Ele não está chegando e falando do nada, não tem nada. Juntou todos os documentos. Teve a questão lá que o meu irmão teve que depor na Polícia Federal 2 vezes, quando ele falou do Lewandowski, que foi no condomínio dele procurar casa, tal. A casa do meu irmão não estava à venda. E o Lewandowski, o meu irmão foi na Polícia Federal prestar esse depoimento. O doutor Rafael juntou os depoimentos do meu irmão. Então teve todo um contexto que o Brasil, ao invés de se juntar para defender o meu irmão, muita gente, Petralhas e Bolsolepra, atacaram ele para destruir. Na verdade, vocês estão se destruindo, né? Agora vocês estão vendo que vocês se destruíram. Mas a gente continua batalhando, porque você não tem que olhar em volta, é igual a porta. João 10:9. Você vai passar por essa porta, não me interessa os outros, né? Os últimos serão os primeiros os últimos. Você tem que passar por essa porta. Então, o que o meu irmão está fazendo, e merece louvor, é defendendo os direitos dele. Então, ele defendendo os direitos dele, dentro desse contexto, ele está defendendo também a candidatura independente. Porque é um contexto geral, não é uma coisa só chegar e falar, eu tenho aqui a candidatura independente. Não, você mostra um cenário de degradação jurídica total que tem no Brasil. Completo, as pessoas lá fora não acreditam. E Portugal tem também uma ação que se chama ação de simples apreciação, que aqui no Brasil é o artigo 10 do Código Português. Doutor Rafael que encontrou, não fui eu só li ali o que ele fez. Quem está trabalhando, quem está fazendo, doutor Rafael. Para mim é um aprendizado muito interessante de ver. Essa ação de simples apreciação, para quem fez direito aqui no Brasil, é a ação declaratória, que é para declarar o direito do meu irmão de ser candidato independente. Não é para falar o Brasil agora tem que ter candidatura independente. É falar, ele tem o direito. Porque realmente, se eles falarem, não, agora todo mundo no Brasil tem que ter direito à candidatura independente. Aí seria soberania. Fala, pô, você está mandando aqui? Não, eu estou falando que esse cara aqui que é cidadão, vocês estão obliterando um direito fundamental dele que está na Carta de Direitos Políticos da União Europeia. Está na Carta da ONU, que Portugal e Espanha fazem parte. Então, tem que ser respeitado. É a mesma coisa, é um direito fundamental do mesmo jeito que é tua vida, tua liberdade. É básico. Votar e ser votado. Pode não ser para o brasileiro, mas o brasileiro nada no esgoto, então ele já não tem mais aquela dimensão do que é realmente ser um cidadão, uma pessoa. Uma pessoa, né? Ou como dizem os comunistas, a pessoa humana. Então, esse é o primeiro detalhe da candidatura independente. É a primeira vez que se discute lá fora, e lá fora é o que a gente comentou. Existem precedentes de pessoas que afrontaram, vilipendiaram direitos humanos fundamentais de cidadãos europeus que foram condenados. Portugal e Espanha. Espanha são os mais notórios. É esse primeiro aspecto. Aí, mais adiante, vai ser ingressado no juízo constitucional português
com essa ação de simples apreciação, que é a declaratória. Direito ou não, isso primeiro foi um processo criminal, aí vai ter direito ou não de ser candidato independente. Isso se acontecer, imagina criando um precedente, vai ter um cara que vai poder se candidatar de maneira independente, quebrando os monopólios dos partidos. Hoje você é preso a um partido se você quiser se candidatar. Ele que te dá a legenda. Experimenta tentar ser candidato. Você não consegue. Você vai depender de um cacique. Você vai depender de um Kassab, de um Valdemar. É isso que vai acontecer. O pessoal, em vez de se juntar e falar, olha que louvável que o Abrão fez, ele ingressou aqui com uma ação mostrando. Ele até coloca ali os fatos, né? Ele mostra os fatos, em tese, caracterizando aqui. Cara, não teve repercussão alguma. Quem tá apoiando é quem apoia o Farol, é quem apoia realmente a liberdade. O resto, ó, os jornalistas que se dizem de direita, tem uma jornalista aí que fala, não, professor Olavo me ensinou a ser corajosa e sempre mostrar a verdade, desde que a verdade não tire seguidores dela, né? Ela não fala mal do Bolsonaro, não... Então é isso, cara. E aí tem o aspecto da Espanha. Então vamos lá. Pô, mas vocês entraram em Portugal e não entraram na Espanha. Não venha, vem um pessoal e fala assim, e por que vocês já não entraram também, sabe, me cobrando, cara. Não sou deputado. Meu irmão não é deputado. Cobre do cara que você depositou o voto. Que tá dançando lá que em tá Washington. Dançando. O Van Hatten, os caras mandaram, cara. O Van Hatten tava dançando ontem em Tcheretchetê. Não, o herói Gustavo Van Hatten. Lima. Cara, Gustavo dançando lá, Gustavo Lima, cara. A Bia Kicis, meu, olha, estou aqui encarando esse frio, mas é por vocês, hein? Por esse momento heróico. E aí ela estava assistindo lá no hotel. Na televisão. Na televisão, no quentinho, cara. O que tem de heróico você ir para lá, para dançar tchê-tchê? E qual é a ação concreta, né? Qual é a ação concreta? O que você entrou com uma ação concreta? Um processo é uma formalização. O que acontecer daqui para frente? Então, amanhã, aqui agora, se bater a Polícia Federal aqui, olha, você agora vai ter que vir aqui, você não sei o quê. Vai ser muito patente o que aconteceu. Depois de uma formalização dessa. Nunca ter vindo uma Polícia Federal em cima. Agora vem. Fica patenteado que realmente é uma consequência política do processo lá fora. A outra coisa. Processo na Espanha. Por que vocês ingressaram primeiro em Portugal? Porque é uma estratégia do Dr. Rafael. Não é fácil conseguir advogado lá fora. Não pense você que as pessoas querem. As pessoas não querem se indispor, elas não querem, ninguém quer. A pessoa quer levar sua vidinha e como, né, dizia Raul Seixas, morrer com a boca cheia de dentes, né? O cara quer ficar esperando a morte chegar. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que você tem que ter ação efetiva. Você tem que edificar. E é isso que está sendo feito, está edificando. O processo na Espanha, ele tem um aspecto interessante. A Espanha, eu vi uma avaliação de uma advogada, o que ela escreveu. Ela disse assim, ó, em tese, se rolar soberania, não dá. Mas o caso não é de soberania, é individual. Então, o primeiro requisito é que o Abraão seja cidadão espanhol. E ele é. Beleza, preencheu. O segundo requisito é que ele não consiga ingressar com essa ação de candidatura independente em outro lugar do planeta. Então, no Brasil, ele pode entrar com essa ação? Não, ele não pode entrar com essa ação porque quem vai julgar ele são os caras que não estão deixando o direito fundamental humano dele ser objeto. Então não adianta nada. Se ele ingressar aqui, eles vão negar. Então ela falou, beleza, então no Brasil vocês não podem entrar. Aonde vocês podem entrar? O seu irmão, né, no caso. Seu irmão pode entrar em Portugal, porque ele é cidadão português. Agora, se em Portugal for negado, aí na Espanha pode, porque você não tem outro lugar para entrar. Então isso é uma estratégia. Entra primeiro em Portugal, né, exaure essa parte, mas já formalizando. Então já está. O importante de formalizar a formalização. Ela é uma coisa divina, porque Paulo, ele formalizou
para ele conseguir ter a tática dele de chegar nas igrejas e chegar em Roma e administrar com Timóteo e os outros, ele teve que formalizar. Então, essa formalização, ela serve para deixar claro, a partir daqui, o que acontecer depois é uma consequência. Então, agora existem consequências. Já houve um processo pela primeira vez na história, né, como diria o Lula. Como diria o Lula, é a primeira vez na história que teve um processo individual de um cidadão brasileiro e português contra esses caras, contra ministros, pessoas poderosas, ministros do STF e o Lula, presidente da República. Que não teve um deputado, não teve um senatag, não teve um governador que fez qualquer coisa próximo, não é qualquer coisa próxima, não fez nada. Esse pessoal não fez espuma. Esse pessoal faz espuma. Mas entrar com uma ação mesmo, tem um processo aqui. Não teve. Então, respondendo, são etapas, primeiro Portugal, primeiro esse processo criminal, depois um processo constitucional, administrativo, civil, de novo, responsabilizando os indivíduos em Portugal. E aí segue na Espanha. Na Espanha vai ser algo parecido, né? Daí tem as diferenças das leis ali. Mas a ideia, o arcabouço é praticamente o mesmo. Respondido, Eric? Acho que sim, cara. E mais uma coisa que é importante pontuar, Arthur, é que, cara, sem a ajuda de ninguém, assim, do Rafael, claro, mas, tipo, não tem mandato aqui. Não temos mandato, esse cara não temos aqui, gabinete. Ele recebeu 2.000 votos, cara. Olha tudo que ele tá fazendo. O Abraham recebeu 4.000. Olha tudo que esses caras estão fazendo. Tem um cara que recebeu 1 milhão de votos, 500 mil. A Zambelli recebeu 1 milhão e tantos votos, sei lá. Tava dançando tchê-tchê Tava ontem. lá, no show do Lionel Rich, com o nariz quebrado lá, não sei o que aconteceu. Não, ontem tava dançando tchê-tchê com o Van Hatten lá. Que é um novo herói da direita. A gente não tem um padrinho, não tem um empresário aqui que entra aqui e fala, não, entra com a ação. Não tem um lá. gabinete, não tem um deputado, um senador falando assim, eu tô com vocês, cara. O que vocês estão fazendo, é importante. Pelo contrário, o Princeso foi lá no Brasil Paralelo e falou, não, eu que sou o cara da candidatura independente, estou lutando por isso. Ele viu o que a gente estava fazendo. Candidatura independente estava lá, estava um assunto que o pessoal não falava. De repente a gente começou a falar, o príncipe aparece, não, eu estava defendendo isso, eu sou nome, não mencionou a gente, não falou nada. Em vez de ele falar, olha o que eles estão fazendo, isso aqui é importante. Pelo contrário, é a espiral do silêncio. Não se fala nada, ninguém menciona. As pessoas ajudam aqui, o Farol, mas é esse trabalho heróico, né, cara? É o Gabriel, Miguel, Rafael, são os arcanjos, né? E tanta gente que ajuda a gente. O pessoal do Zap que, foi lá comentar, parabéns, A gente postou, o Eric postou, né, no Farol, e vieram uns comentários assim, vocês... Pode continuar sonhando, não vai dar nada. Você vai ver o perfil, é bolso lepra, cara. O cara, ele torce pelo Lula, ele torce. Não, ele torce pelo convite, pela migalha do Trump lá, cara. Ele fica lá, não, o Eduardo vai conseguir. Vamos supor que o Eduardo tivesse sentado no colo do Trump lá na posse. No meio, não é nem no joelho, é no meio. O que isso ia melhorar na sua vida, como brasileiro, para quebrar o sistema? O que isso ia melhorar na vida de qualquer um aqui? Se todo mundo tivesse lá, se a Michelle tivesse lá do lado da primeira dama lá do Trump, o que isso ia melhorar na sua vida, cara? Olha tudo que a gente tá fazendo aqui. A gente aqui vem, voluntário praticamente. Vem o pessoal aqui conhecer a gente de bom coração. Veio aí da ZL hoje. Compra camisa. Cara, olha tudo que a gente tá fazendo sem nenhuma caneta, né, cara? Que a gente tá fazendo sem a ajuda de... Não tem bilionário. Sem mandato, sem gabinete. Eu vou contar para vocês, o 38, quando eu fiz aquela live com ele, fez sucesso, ele falou assim, bicho, mas como é que você fez? O seu nome nem foi para CPI. Cara, meu nome foi para CPI. Eu tive que me defender, ninguém me ajudou, cara. Não teve nenhum Bolsonaro para falar, você precisa de uma ajuda jurídica aí.
Eu tive que contratar um advogado para fazer minha defesa. Inclusive, eu nunca contei essa. Tem um senador, é o Renzi, senador Renzi. Ele uma vez me mandou assim, pô, Arthur, eu tava lá em 2021, tava lá na OEA. Pô, Arthur, eu queria falar com o Zelenko, o médico. Pô, você não consegue contato para eu gravar um vídeo com ele? Pô, senador, eu consigo, mas também vou pedir uma ajuda para o senhor. O senhor podia falar, ele estava lá na CPI, né? Podia falar aqui, ó, os irmãos, estão sofrendo perseguição, tá acontecendo isso, isso, isso. Lógico, me manda o texto que eu vou ler. Falei, pô, legal. Peguei, falei com o Zelenko. Zelenko fez um vídeo com ele não fala inglês, teve que falar inglês com os assessores lá. E aí, pô, fiquei esperando o vídeo, nada. Aí peguei, pô, senador, e o vídeo? Não me respondeu. Aí, pô, deixei passar. De vez em quando me manda uma mensagem, aquelas mensagens que manda pra todo mundo, sabe? Uhum. É isso, cara. Na hora de pedir, o cara pede. Na hora de... Então, a batalha que a gente fez, está fazendo, tem muita gente que tá defendendo, tá vendo a importância. Mas num país perdido desse, Sodoma e Gomorra... Não, Sodoma e Gomorra, cara. Que o pessoal, se baixar 2 anjos, eles vão querer comer os anjos, né? Assim, é muito... É nojo, né? Parece... A minha sensação, amiguinhos, é que, assim, não todo o povo, né? Tem muita gente... Se não tivesse no Brasil muita gente boa, a gente já tinha ido embora. Mas eu vi muita gente lixo, cara. A minha sensação de ver, assim, os comentários, né? É de ver o cara defecando no cônjuge. O sexo dos caras é defecar um no outro, sabe? Aqueles coprofagia, coisa nojenta, cara. Então, teve os comentários. O Eric falou assim, eu vou postar no do Farol, porque aí tem comentários. Porque se postar no meio do meu irmão, a gente não deixa ter comentário. Por que vocês não deixam ter? Porque eu não quero ver o cara defecando na barriga do cônjuge. Que é isso que eles fazem. Quando eles vêm naqueles comentários, inveja, dor de cotovelo, irmão, você entrando com um processo. Eles passam o dia inteiro falando, não, o Bolsonaro é nosso herói contra o Lula, mas não pode fazer nada contra o Lula, porque afinal é a arte do possível. Não, o Alexandre de Moraes, mas o Alexandre de Moraes também não pode ter impeachment, porque senão o Lula vai indicar um pior ainda. Sempre foi uma desculpinha. Aí, finalmente, quando alguém faz alguma coisa, pô, contra os caras, meu. Legítimo, um processo, dentro da lei. Não é denunciação, ele junta lá os documentos. Não é bravata, cara. Quando faz, finalmente, os comentários inveja, dor de cotovelo, irmãos traíra. É isso que sobrou, entendeu, para esses caras. Não é isso, Eric? E ninguém nunca chorou. É importante dizer isso, né? Ninguém aqui tá chorando. Eu estou sendo perseguido. Esse é o outro ponto, né? O Bolsonaro, ele chora, ele falou, eu choro no banho, e a minha mulher acha que eu sou machão. Então ele chorou pra mim e pro meu irmão, já chorou pra gente, ele chora pra todo mundo, cara. Ele não manda áudio, não? No começo, isso é coisa do Carluxo. Se chorar, manda áudio. Pô, quem chora é o pai dele o tempo inteiro, cara. Ó, vocês têm que me botar lá de novo em 2026 pra eu chorar mais. Cara, é tão sem nada. E agora ele tá lançando aí o Alcolumbre de novo. Aí ele fala, tem que votar, ele tá até torto, Bolsonaro, se olhar a cara dele. O astronauta tá me peitando, o voto dele é meu, é tudo dele, né? O voto do astronauta é isso. Tem 6 anos de mandato, viu que o Bolsonaro tá derretendo, e o Bolsonaro levou a fumbecada do astronauta, meu. Que humilhação do astronauta, bicho. O astronauta, entendeu? O Brasil pegando fogo, ele fazendo live de varizes, né? Esse astronauta, o astronauta viu que tem 6 anos de mandato, falou, quer saber, eu vou peitar o Bolsonaro. E o Bolsonaro tá mais frouxo que o normal. Então, assim, olha que humilhação que eles estão tendo. Até o astronauta tá dando um barro em cima da cabeça deles, cara. Então tá derretendo, vamos lá. O que tá sobrando hoje é só essa escumalha, né, que tá defendendo. Realmente, você tem os mal intencionados, né? Mercenário, o cara tem inteligente. Malandro inteligente tem. Agora, quando o cara é mal informado, idiota, aí é só burro, né? Quem sobrou realmente é QI 83. Quem sobrou hoje, que não tá ganhando algum, é QI 83. Exato. Boa, né, Eric? É isso aí. Explicado, galerinha? Se tiver mais dúvida no segundo tempo, a gente responde. Na live do Farol a gente Mas aí não, ficou um corte bom aí. Ficou, deu. Agora... Se fosse depois desse corte, o cara falar assim, mas que aí não dá, eu vou ter que bloquear. Se depois desse corte, o Arthur praticamente... Mas aqui é assim, bicho.
Você desenha, você pega o olho do cara, faz assim, ó. Mas não adianta, cara. Tem coisa que fazer um desenho para explicar o desenho, não dá. né, meu? Mas se fosse alguém da Bolsolepra, não vão fazer. Mas se fosse alguém da Bolsolepra fazendo isso, vixi, já tinha 700 bilhões de... O que eu fiz, eu até fiz um comentário disso lá. Eu falei assim, se fosse algum membro Bolsolepra que tivesse feito isso, já tinha 200 milhões de likes. Aí os caras... teve um monte de gente, isso é importante falar, o pessoal que tá no Zap, que assiste a gente. Por que é importante você fazer um comentário? Porque não é... O like, bicho, não interessa. Já teve Orkut, essas coisas desaparecem. Mas o importante de chegar a palavra nas pessoas, chegar a verdade. Então, quando você faz um comentário, por exemplo, no Instagram, não vai no Stories e comenta no Stories, porque isso vai para a pessoa, não vai, os outros não veem isso. Você tem que comentar na postagem. Por quê? Porque aí aparece embaixo. Quando aparece embaixo, outras pessoas que não iam comentar por medo, timidez, elas vão lá e comentam. E isso no algoritmo vai jogando adiante. Por isso que é importante você dar um comentário, nem que seja um joinha, tal. E por que eu falei do like? Eu quero que se exploda o like, cara. A gente já teve like, eu e meu irmão, a gente tinha milhões de seguidores. Os seguidores não eram nossos, cara. Era seguidor do demônio, do Asmodeu, Astarov, Astarote, Baal. Isso não é... a gente faz uma postagem no Instagram, cara, sem brincadeira. Perde 1000 seguidores numa postagem. Uma postagem. Tem cara que se mataria de perder. Cara, eu não perdi. Eu contabilizei. Esses caras nunca foram comigo. Vermifugor. É o albendazol. É um albendazol, cara. Você dá o albendazol para matar verme, né? Como é que é? Nemotídeo, como é que é? Ah, bicho, não... E depois, na lua cheia, depois você toma o albendazol para matar o verme, você dá um sequinidazol, que é para matar os ovos. Você pega o ciclo completo do verme. Então, você faz uma postagem dessa, falando mal da Bolsolepra, aí eles vêm, aí depois você faz outra que é para acabar com o ovo. O pessoal falou aqui nematóide. Nematóide, é isso aí. Olha. É isso aí, então. O pessoal que assiste a gente... Você vê, né, meu? É só a elite aqui, né? Então, aqui a galera... É as elite. As elite, tamo junto. Então é isso, Arthur. Se depois dessa não ficou claro, eu não sei mais o que dizer.